voltando a estabelecido o tempo aqui da suspensão dos vereadores para que a gente pudesse conversar sobre as matérias, nós voltamos à sessão e estando dando abertura ao grande expediente. Algum vereador inscrito no grande expediente? Vereador João Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes da internet, e estamos aqui desta manhã, que fomos convocados para uma sessão extraordinária para discutirmos 3 matérias. Né? O que me fez estar presente realmente nessa sessão extraordinária foi o compromisso com o servidor público. Um compromisso que eu participei como vereador lá, junto com o prefeito atual, Antônio Marcos, e que bateu no peito naquela época de eleição, quase que como convencimento do servidor público a apostar nas propostas de valorização do servidor, a questão do plano de saúde, de maneira integral. 100% seria pago pela prefeitura do plano de saúde. No meu entendimento, nós temos aqui o plano de governo que eu participei, e nós exaltamos essa valorização, porque é uma valorização, você dá um benefício ao servidor público, você concede ao servidor público um benefício, e se você automaticamente retira desse servidor público um benefício, existe uma perda. Ele deixa de ser, nós estamos aqui previsto, no plano de governo do prefeito Antônio Marcos, está aqui, funcionalismo e gestão pública. Dar continuidade à valorização do servidor, seja por intermédio da recomposição salarial ou da ampliação dos benefícios oferecidos. Quer dizer, o plano de saúde do servidor foi um benefício oferecido pela prefeitura. Contrapõe no que foi feito de programa de governo, a meu ver, isso constitui uma fraude eleitoral. Uma fraude eleitoral, essa é a interpretação que eu faço. Se você concede ao servidor, depois da eleição, ganhou a eleição, esquece aquilo. Aquele benefício, retira ele. Nós não precisamos mais desse benefício, nós já conseguimos votos dos eleitores. Que bonito. Então, no meu pensamento, existe aqui, a meu ver, uma fraude eleitoral, senhores vereadores, e assistência. Não vou compactuar com isso. A mensagem 039, que cuida disso, /2016, ela tem alguns erros, principalmente aqui, que diz que revoga a lei 1428, de 15 de junho de 2001. Não é 2001, é 2011. Ela é uma lei de 2011, tem erro. Então, a meu ver, ela deveria o quê? Voltar para o executivo, consertar esse erro e depois retornar ao Poder Legislativo de forma correta. Então, é uma falha, né? Então, nós estamos aqui com uma mensagem do Executivo que diz o seguinte: a partir da aprovação deste projeto, vai caber para a parte patronal, que é a prefeitura, o valor fixo de R$100. Está aqui no artigo 2º, parágrafo 1º, o auxílio saúde será concedido
em valor fixo no montante de R$100. Quer dizer, estabeleceu um valor fixo. Nós estamos falando de um contrato que tem a participação de 3 frentes. Uma é a empresa que vai prestar o serviço de saúde, que seria do plano de saúde. Outra é a contratante, que é a prefeitura. E outro é o servidor público, que é um terceiro interessado nesse contrato. E esse servidor público não diz nada do valor que ele vai ter que pagar. O valor é um ponto de interrogação. Então, numa base de uma licitação, futura licitação, por parte da prefeitura, se o plano de saúde cobrar R$400, isso é uma ideia, foi estabelecido R$100 fixo para a prefeitura, ele vai ter que arcar com os R$300 restantes. Então, quer dizer, você aprovar um projeto desse, que tem, por parte da prefeitura, um valor fixo para ela pagar, é fácil para a prefeitura. Mas para o servidor? Para o servidor que tem ali, a gente sabe que o plano de saúde, ele oscila no seu valor. Se a pessoa tiver 70 anos de idade, que aqui esse contrato, esse auxílio de saúde, é para ativos e inativos. Tem pessoas que têm uma idade avançada. Tem lá os seus 70, tem os seus 80 anos. Se essa pessoa tiver que pagar ou sair do plano, tiver que recorrer a outro tipo de plano, é inviável. Então ela vai ter que se condicionar a essa imposição de maneira, a meu ver, impositiva, senhores vereadores, de maneira autoritária, de maneira até ditatorial. Esse é o meu ver. Ou você aceita as condições que estão sendo estabelecidas, ou a gente não quer dar a mínima para o servidor público. Mas lá atrás ele serviu. O servidor público lá atrás, senhores companheiros, ele serviu para votar no governo, na esperança desse plano de saúde continuar. O que eu estou estabelecendo, senhores companheiros, que nós conversamos lá atrás, é uma emenda, que eu acho que tem o princípio de... é porque a gente sabe e reconhece que a prefeitura teve a sua arrecadação prejudicada. Houve, de fato, a diminuição dos repasses. A gente tem que entender que, nesse momento, pede para a prefeitura tentar negociar. Isso não é errado. O erro está na proposta de você criar um valor fixo para a prefeitura e para o servidor nenhum. O que eu estou querendo? E conversei com os vereadores. Uma emenda propositiva, aditiva, modificativa no caso, uma emenda modificativa, no seu parágrafo 1º do artigo 2º. Seria exatamente o seguinte: o auxílio saúde será concedido em valor fixo no montante de 50% do valor estipulado. Por quê? Porque aqui no seu artigo 3º, o município fará o credenciamento de uma empresa prestadora de serviço de plano de saúde, mediante prévio procedimento licitatório. Então, nós estamos criando aqui uma margem de uma outra licitação com uma outra empresa, e a gente não sabe os valores que vão ser acordados entre a prefeitura e a empresa terceirizada. E quando você condiciona o valor fixo para a prefeitura, a parte patronal, de R$100, o que for de restante, o servidor vai ter que arcar. Não tem nada aqui estipulado. Isso é um absurdo, isso fere o princípio de equilíbrio contratual. Por quê? Porque o servidor, ele vai estar sendo representado ali pela prefeitura. Ela que vai promover a licitação lá com a empresa. A pessoa que vai promover essa licitação
já vai chegar de uma forma muito confortável, que está ali atendendo aos interesses da prefeitura, não do servidor. Porque ela vai estabelecer, não interessa se o contrato é de 400 ou 500 reais, eu vou pagar 100 reais, eu não vou pagar nada mais. Sem levar em consideração que o plano de saúde, ele aumenta. Todo ano, a agência reguladora, ele tem um aumento na ordem proporcional à inflação. A prefeitura continua pagando os 100 reais e vai ter aumento do plano, o servidor é que vai arcar com o aumento. Isso é brincadeira. Isso é desrespeito. O que foi estabelecido aqui, e nós não conseguimos entrar num acordo, né? O acordo seria colocar 50%, porque num processo de negociação entre a prefeitura e a empresa, se a prefeitura quer... Claro, presidente. Se a prefeitura quer diminuir despesa, ela vai chegar lá e negociar. Vem cá, 300 reais. Não, rapaz, eu estava prevendo 100 reais só, vamos negociar para 200 e planos. Aí ele vai continuar com 100 reais. A prefeitura vai continuar. Mas existiu um processo de negociação saudável para o servidor público. Então, companheiros, a minha ideia é uma emenda modificativa para fazer justiça com o servidor. A gente entende que houve uma queda na arrecadação do município, a gente entende que tem que haver uma negociação com os servidores, mas, da forma que está aqui, não existe, senhor presidente, senhores vereadores, equilíbrio. E o principal beneficiado, que é o servidor público, vai ter comprometimento nos seus salários. Então é isso que eu quero. Eu digo aqui, e esse tal, senhor presidente, só para concluir, que mediante a não aceitação por parte da mesa diretora dessa emenda, quer dizer, da emenda não, que pode ser feita e pode ser rejeitada pelos vereadores, mas a falta de acordo entre o poder legislativo, que foi estabelecido, acredito eu, para defender os interesses do povo, e não do prefeito, para defender os interesses do povo, eu acho que esta casa tinha que olhar com mais carinho a proposição, sendo que não chegamos a um consenso, e eu estou dizendo, na hora da aprovação desta mensagem 039/2016, irei me retirar por questões de falta de quórum para não ter a votação dessa maneira, até que se discuta melhor e nós tenhamos um posicionamento da prefeitura, até do levantamento, senhor presidente, do levantamento, se ela pode arcar com 50% ou não pode arcar com 50%, uma audiência pública com o servidor público, nós não vimos em momento algum, até mesmo com o poder legislativo, não houve em momento algum uma audiência pública em se tratando de um assunto de extrema relevância, que é do funcionalismo público. Então, a meu ver, não foi decidido isso, nós não entramos num acordo e eu vou pedir, vou me retirar após a votação das outras propostas que nós nos comprometemos da educação. Muito obrigado. Vereador Eliezer. Senhor presidente, público que nos assiste aqui, cumprimentando o jornalista Alexandre, cumprimento os demais, público que nos assiste em casa, demais vereadores. Sobre a matéria, senhor presidente, queria, aproveitando aqui alguns comentários tecidos pelo vereador João Medeiro, esclarecer ao público que a mensagem enviada pelo Executivo trata de adequação financeira nas obrigações da Prefeitura. Temos falado aqui recorrentemente em todas as sessões que o município, o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil passa por deficiência em sua receita e a necessidade de enquadrar as despesas do município, especialmente as despesas de caráter continuado, para que a Prefeitura possa ter todas as suas obrigações cumpridas. É sabido de todo mundo que vários contratos, mesmo reduzidos, ainda sofrem e padecem
de regularidade nos seus pagamentos. Não preciso voltar a dizer quais do que estou falando, mas é de conhecimento da maioria dos senhores que nos acompanham. Dizer ao vereador João que, de fato, não é vontade de nenhum de nós dessa casa, e muito menos do Executivo, de penalizar o servidor com qualquer benefício que tenha sido dado com muita justiça, porque o nosso servidor é um servidor aguerrido, comprometido, e fez com que toda a nossa cidade, ao longo desses pouco mais de 7 anos, especialmente a administração municipal, tivesse os êxitos que tivemos em diversos setores. E essas vantagens são, de fato, relevantes e merecem, ser continuada. Mas não posso concordar de forma nenhuma com o discurso do vereador João, quando fala, supõe-se que houve um engodo, uma fraude, quando se coloca num plano de governo, desde o primeiro mandato, que o plano de saúde, quando encontramos, atendia pouco menos de 30% dos servidores, aonde a prefeitura pagava de forma desorganizada, beneficiava poucos em detrimento de muitos, e nós, inclusive quando estava como secretário de administração da prefeitura, fizemos a auditoria e fizemos justiça na participação do município com os servidores. E até ontem, todos os servidores efetivos recebiam a indenização na forma de compensação aos que estavam vinculados ao plano de saúde. Não existe fraude nenhuma, vereador João. Nós estamos há 6 meses do encerramento do mandato. Nós estamos recorrentemente exigindo que a prefeitura tome medidas para enquadrar a receita do município. E falar que foi fraude eleitoral, não consigo enxergar dessa forma. Eu acho que o que temos aqui é uma relação verdadeira. A mesma mensagem que foi enviada em 2010 e aprovada em 2011 para adequar a receita e a compensação do plano de saúde está sendo enviada aqui pelo chefe do Executivo para trazer dentro de uma realidade. Dizer a Vossa Excelência que nenhum de nós está feliz em ter que cortar despesas, especialmente chegando ao plano. E aqui, no próprio projeto de lei, está o demonstrativo do impacto orçamentário que precisa adequar para que o município possa continuar participando em valores com o servidor público. Dizer a Vossa Excelência que, vereador João, quando disse que o contrato ele vai ser pesado em cima do servidor, porque não há uma previsão legal para que o município não pague mais do que R$100, aonde está previsto lá no artigo 3º, Vossa Excelência não leu, porque o artigo 16 do projeto de lei é claro e diz que o chefe do Executivo poderá atualizar o valor, sim. Atualizar o valor porque o contrato ele é de usual a cada ano, a cada data do aniversário ele ser renovado e ser atualizado, sim. Então dizer também, vereador João, que na previsão orçamentária há sempre um estudo do impacto. Quando Vossa Excelência diz que o município poderia participar com valor maior, é ir na contramão do que nós temos falado aqui nessa casa. Se o município apresentou um estudo de impacto orçamentário, depois de ter ouvido os servidores, depois de ter tido a participação de mais de 80% dos servidores em aceitar, em contribuir um pouco mais para não perder o benefício do plano de saúde, não há do que falar. Dizer aos demais vereadores que uma emenda colocada por Vossa Excelência não será aceita pela bancada é dizer que nós não podemos aprovar uma emenda que ela é inconstitucional do ponto de vista da lei orgânica e do regimento. Sabemos que essa casa não pode gerar uma despesa fora do que está sendo previsto pelo chefe do Executivo. Então não há nem sentido de colocar emenda se não há previsão legal para que ela ocorra. Então, dizer também aos nossos servidores, ao público que nos assiste em casa, que muito do que se tem falado,
o plano de saúde, que hoje atende servidores, ele é contratado direto pelos servidores. A lei diz que o município credencia uma empresa através de licitação. E esse credenciamento já foi feito, ele existe. A empresa credenciada é a Unimed. Então não há do que falar em fazer nova licitação, porque o contrato está em vigor, o contrato está vigente. E o município, nessa relação contratual, ela é o fiador, porque ela faz a consignação dos valores no contra-cheque, nos vencimentos dos servidores, e nessa consignação, ele repassa à Unimed o valor das faturas individuais de cada servidor. E o que o município faz, quando criou a concessão do benefício, é oferecer um valor indenizatório para os servidores que estão vinculados a esse plano. Então não há o que falar que o município está deixando de cumprir sua obrigação. Muito pelo contrário, o município está dentro de uma realidade apresentando as suas possibilidades financeiras, que é hoje, com a nova realidade da Receita, participar com um valor de R$100, e que lá no artigo 16 prevê que o chefe do executivo poderá atualizar o valor na data do aniversário do plano, para que os servidores, ao participarem um pouco mais dos valores no seu plano de saúde, possam continuar gozando desse benefício. E, de certa forma, dizer também aos demais vereadores, ao público que nos assiste, que essa foi a alternativa nesse momento que o município encontrou. E que se nós, aqui nessa casa, não chegarmos a um consenso com relação à possibilidade do município de participar com o valor de R$100 por cada servidor efetivo, de fato, nós não teremos outro caminho do que, senão, os servidores provavelmente deixarão de ter o plano de saúde a partir do mês que vem. Então, essas são as minhas palavras. Eu, com muita tranquilidade, votaria a favor, vou votar a favor do valor de R$100, não muito satisfeito, porque a gente sabe que a realidade financeira do município, ela é muito preocupante, mas nós que estamos em política, que estamos no ano eleitoral, estamos nos colocando para assumir compromisso, assumir responsabilidade, porque mesmo na dificuldade, nós não podemos jogar a toalha e continuar fazendo o Casimiro crescer a cada dia mais. Conceda a parte, vereador. Vereador, obrigado pela parte. Eu quero esclarecer bem para a sociedade que eu não sou contra a questão da negociação entre a prefeitura, eu não sou contra a negociação entre a prefeitura e a empresa terceirizada, porque a gente reconhece que houve uma queda na arrecadação do município. Mas aí, não estabelecer critérios que fazem com que o servidor público não tenha a certeza de quanto vai pagar no final do mês é brincadeira. Você fazer aqui um contrato que a prefeitura já sabe o valor que ela vai pagar. Agora, o servidor público não sabe de nada, ele tem que aceitar porque ou você aceita ou não tem plano. Isso é democrático, vereador? Eu pergunto se isso é atitude republicana, se isso é atitude democrática, porque, a meu ver, isso não tem nada a ver com democracia. Ou você aceita as condições da prefeitura, ou você não tem plano de saúde. Isto, para mim, senhor vereador, só tem uma palavra: é ditadura. É ditadura, é não dar condição nenhuma de se estabelecer um diálogo entre as partes. Isso é democracia. Em momento algum, vereador, Vossa Excelência está falando que os servidores apoiaram e aceitaram essa decisão. Em momento algum, a prefeitura realizou uma audiência pública com os servidores públicos, com o poder legislativo. Em momento algum, nós fomos comunicados pela prefeitura para apresentar a realidade do município, para que essa mensagem fosse aprovada sem nenhum... Em momento algum nós tivemos acesso a essas informações, vereador. Então, eu concluindo aqui, isso é uma atitude antirrepublicana, isso é ditadura, isso nunca vai ser
na minha interpretação, democrático. Ou você fica com o plano dessa forma, ou você não tem um plano. Isso é brincadeira, é covardia com o servidor público. Não vou aceitar esse tipo de covardia. Concluir. Muito obrigado. E para concluir, vereador, jogar essa pressão de que não votar acaba com o plano, nós estamos propondo aqui, eu propus nessa casa uma emenda modificativa que vai trazer benefícios tanto para a parte da prefeitura quanto para a parte do servidor. Isso é justo, isso é democrático. Não sou contrário. Eu sou contrário a essas imposições autoritárias, que não são soluções democráticas. Muito obrigado. Dizer, vereador João, que o servidor sabe sim quanto que ele arca, tá? Inclusive, Vossa Excelência, se pegar o contra-cheque, vai saber exatamente quanto é o valor que está sendo descontado. E uma leitura atenta também ao projeto de lei, no anexo do impacto financeiro, está lá o valor do plano básico. Está aqui, ó, R$ 254. Se o servidor, se o município vai participar com a indenização de 100, automaticamente, R$ 150,35. Então, não há que confundir os servidores quanto a isso. Dizer também que os servidores foram ouvidos sim, Houve a pesquisa, houve a manifestação expressa dos servidores. Sabemos que, como havia falado, a contratante são os servidores, o município é apenas o credenciador, o município é que faz a consignação. Se os servidores, de certa forma, deixarem ou não quiserem continuar no plano, eles vão se desligar automaticamente. E quando falamos que há necessidade de resolver a questão, é porque o plano de saúde ele é pré-pago. Ou seja, no final desse mês, o recolhimento consignado em folha ele é recolhido para pagar a fatura que é do mês subsequente. Então, em função disso, né, subentende-se o que se está falando do risco de postergar cada vez mais. E a empresa prestadora Unimed, ela tem seus critérios também, né, de manutenção do contrato. Caso o Poder Legislativo não entre em consonância com o que o município possa arcar com um valor indenizatório, ou os servidores vão ter que arcar com um valor integral, porque a lei, de certa forma, não flexibilizou uma alternativa, ou, de certa forma, muitos servidores deixarão o plano. Então, esse é o nosso entendimento, né? Esperamos que nós possamos chegar a um consenso para votar e apreciar a matéria. Muito obrigado. Próximo, vereador Rafael Jardim. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, público que nos assiste na internet, um bom dia a todos. A gente fica aqui escutando os discursos, uma matéria dessa importância por servidores, que não deveria nem ser votado na sessão extraordinária, teria que ser votado com a presença do servidor aqui, com a presença de representantes do sindicato. E aí a gente escuta no discurso que o servidor do município é aguerrido, que o servidor faz o município andar, e o que o servidor recebe em troca? Vai perder o benefício, vai ter que pagar. Aí, de repente, não vale nem a pena ser bom, ser aguerrido, que vai perder, vai passar a perder aí R$ 154 por mês. Então, a gente fica aqui escutando a questão da... Eu perguntei lá, cadê a pesquisa? O resultado da pesquisa, por que não vem para cá? Todo mundo que eu converso que é servidor não votou do jeito que o governo queria. Cadê a pesquisa? Tinha que vir para cá, junto com a mensagem para a gente votar. O resultado dela, a porcentagem. Não adianta falar palavras se perdem ao vento. Agora não pode o servidor ser prejudicado e aí, qualquer coisa o servidor sai do plano. Não é assim. Sair do plano é fácil, só ir lá mas e a família que vai perder? Como o vereador João falou na reunião que nós tivemos ali, uma pessoa de 60 anos, de 70 anos, se perder o plano para tentar entrar de novo, paga uma fortuna. Então não é simples assim. Não é simples assim, vai perder, vai tirar lá. Não é assim. Então não pode, como o vereador João Medeiros falou na reunião, brilhantemente, fazia parte do grupo. O plano de saúde foi usado para a política, para tentar a reeleição do prefeito, para tentar trazer o servidor como a bandeira, e usaram na eleição, para a reeleição, reelegeram, agora não precisa mais. Então, eu quero deixar aqui bem claro que eu não tenho dificuldade nenhuma de vir aqui e votar contra
a matéria que está aí. Porque essa matéria nada mais é do que aumentar a despesa do funcionário, que vai pagar R$154. Não pagava nada. Quem tiver 2 pessoas que tem um plano na mesma família, R$300. E eu conheço uma família que tem 2. E eles não ganham um pouco mais de um salário e vai ter que pagar R$300 a família por mês. Então, eu acho que não é assim. Existem muitas outras coisas para cortar no governo. O que não tem é prioridade. Muitas outras coisas para cortar, super salários, para poder manter um benefício do servidor, aguerrido, competente, que faz o município andar. Aí tem que ser beneficiado, não perder. Não perder. Então, nós paralisamos a sessão para tentar chegar num consenso. O consenso não existiu. O vereador João ainda tentou fazer uma emenda que botasse 50% para o funcionário e 50% para o município, que hoje o servidor vai pagar 65% e o município 35%. Tentamos ainda buscar esse equilíbrio de meio a meio. Não existe o equilíbrio porque vai gerar despesa. Aí a prefeitura não tem condição de pagar. Cadê? Cadê? Para a gente ver as contas. Então, senhor presidente, a política, eu não vou me alongar muito, mas a política existem as articulações e as manobras. E ainda tem um porém que eu vou justificar aqui. Eu, o vereador Bruno, teve que se ausentar para levar a esposa no médico, e eu e o vereador João vamos levantar e não vamos votar a matéria. Porque se nós dois saímos só com 4, não tem quórum, não vota. Então nós vamos sair para que a matéria seja discutida da melhor forma, os números sejam apresentados, porque é uma matéria importantíssima para o servidor que faz realmente a máquina andar, que trabalha e que merece que o município continue arcando com plano de saúde. Corta outras coisas, corta publicidade, corta outras coisas que tem aí e continua pagando o servidor. Então, eu queria dizer aqui também, deixar bem claro, porque ainda tem uma outra questão, que eu olhei aqui, o artigo 171 da Câmara, mas foi revogado e não está aqui no regimento, que é o artigo da convocação da sessão extraordinária. Essa sessão foi convocada pelo doutor Rodrigo, mandou para a gente por mensagem, ligou para alguns vereadores, mandou para mim pelo WhatsApp, eu visualizei as mensagens por e-mail, respondi que viria, como estou aqui presente. Da mesma forma, enviaram para o vereador Quinha, que não visualizou. Tá, olhou aí, o WhatsApp tem um mecanismo que dá para você ver, quando a pessoa vê a mensagem ou quando não vê. O vereador Quinha não visualizou. Liguei para o vereador Quinha, vereador, cadê você? Vai vir na sessão? Não estou nem sabendo que tem sessão. Então o vereador Quinha não mandou a mensagem para ele, mas ele não viu. Então ele não veio aqui. Então, mais um motivo que não me deixa satisfeito a votar numa sessão que a gente tem que ver ali, o artigo foi revogado, a forma que é a convocação da sessão extraordinária. Até onde eu sei, tem que ter a assinatura do vereador, de cada vereador convocado, e com uma antecedência prévia, e não por WhatsApp. Eu até acho bacana usar a rede social para a modernidade e para interagir. Só que já foi pedido desde o ano passado aqui para que se criasse um grupo no WhatsApp e um grupo no e-mail para a gente receber as mensagens com antecedência da pauta, e nunca foi criado. Tá, desde o ano passado aqui eu já pedi isso umas 3 vezes em plenário, para que se criar, antes da sessão, manda a pauta da sessão de segunda e quarta, com antecedência para a gente poder estudar, e não foi usado. Aí agora na sessão extraordinária usou, e o vereador Quinha não recebeu. Então vou votar a matéria, que é o crédito para a educação, vou votar, voto favorável, sem nenhum problema, mas já vou deixar aqui claro que nós vamos retirar na votação do plano de saúde, e aí o presidente interino convoca o vereador Quinha, para que a gente possa vir discutir e achar a melhor forma. Não chegar para cá com palavras. Palavras se perdem ao vento. Então, queria deixar aqui registrado, vou votar as 2 matérias e vou me retirar. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Não, vereador fazer uso da palavra. Antes de colocar a mensagem em votação, queria só explicar que os vereadores que não responderam às mensagens enviadas pela rede social, foi tentado de todos os modos a comunicação, e não foi possível. Cada vereador tem um telefone corporativo que deve estar ligado 24 horas da Câmara, né? E foi tentado falar com esse telefone e ele estava desligado. Então, assim, nós fizemos de tudo para falar com o vereador Kim, que tinha sido o único que não tinha dado aval, né? Infelizmente, nós viemos para essa sessão e não foi possível avisá-lo, mas a mensagem chegou no celular dele. Não tendo mais vereador fazer uso da palavra, colocaremos em votação a mensagem de número
030/2016, de 13 de junho de 2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do município, com vista a atender as ações da Secretaria Municipal de Educação. Gostaria de botar em discussão o pedido de regime de urgência. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o pedido de regime de urgência. Coloquei botar em discussão a dispensa. Submeto à deliberação do plenário desta Casa Legislativa a dispensa dos pareceres das comissões permanentes. Em discussão, em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em única discussão, a mensagem de número 030. Em única votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em única votação. Mensagem número 031, de 13 de junho de 2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral, com vista a atender as atividades da unidade abaixo relacionada. Programa Educação de Qualidade, Transporte Escolar, R$21 mil. Botar em discussão o pedido de regime de urgência. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, despacho da mesa, submetendo à deliberação do plenário desta Casa Legislativa a dispensa dos pareceres das comissões permanentes. Em discussão, em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em única discussão, a mensagem número 01/2016. Em única discussão, vereador João Medeiros com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, essas duas mensagens, a 030 e 031/2016, foi consenso, o que trata de superávit de arrecadação. Então, a gente entende que é para a educação, a gente não tem nada a opor. Eu só tenho a opor, senhor presidente, senhores vereadores, sobre o artigo 3º, que você vê, nada como um dia após o outro. Né? É interessante. Eu tive uma audiência com o prefeito, né? Isso há uns 2 anos atrás, né? E fui pedir as emendas ao orçamento da Câmara. As emendas ao orçamento que previa a reforma da Capela São João Batista de Barra, ou a questão da castração dos animais, emenda que ia beneficiar o Arroz, o bairro do Arroz em Barra de São João. Aí me chamou a Secretaria de Planejamento, dizendo que não constava na LDO e na PPA essas situações e que, não constando, não poderia fazer parte do orçamento. Não pode, que não consta na LDA, não consta na PPA. Quer dizer, o que a gente observa aqui é que pode tudo o governo, para o governo, para a sociedade nada. Então, flexibilizou aqui no artigo 3º, as alterações constantes desta lei tornam-se incorporadas à LDO de 2016 e a PPA de 2014 e 2017. Quer dizer, lá para beneficiar a sociedade, não pôde fazer as alterações na LDO nem na PPA. Né? Agora, para atender ao executivo, ao prefeito, pode. Quer dizer, pode, são coisas seletivas, né? Essas são as interpretações. Para o governo pode, para o povo não pode. Então, são essas situações que eu vi aqui, e eu gostaria de fazer essa observação para a sociedade entender. Essas propostas de emendas foram rejeitadas por esse plenário, que trariam benefícios para a sociedade, e, ao mesmo tempo, a prefeitura chamou o secretário de Planejamento para ficar de balela comigo, de conversa fiada, porque tanto é que nós estamos vendo aqui que isso é possível, pode sim, e só fica na questão de conveniência. Existem as conveniências. Então, eu vou votar, estou aqui, para a educação, para beneficiar o cidadão, vou votar sim, mas fica essa ressalva que para a gente não passar como bobo e para a sociedade também saber que nós trouxemos para essa casa aqui coisas que eram realmente possíveis e não foram possíveis porque não era do entendimento do parte do governo, coisas boas para a sociedade. Uma era saneamento, calçamento para o bairro do Arroz, que está lá, nós estamos enfrentando problemas de violência. Né? Outra capela, São João Batista, que serve como símbolo
de Casimiro de Abreu, que está lá se degradando, quase caindo. Então, são coisas que não puderam ser introduzidas dentro do orçamento, em virtude de conversa fiada da Secretaria de Planejamento e do prefeito. Então, é só para dizer que não está passando por despercebido, entendeu? Então, são coisas de conveniência. Muito obrigado. Em votação, vereadores concordam e permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Gostaria de, já que os vereadores mencionaram que vão se retirar, de deixar convocado uma extraordinária para quinta-feira, 10 horas da manhã, no mesmo local, para que a mesma matéria fosse discutida, se possível, votar. No mesmo lugar aqui na educação. Tá? Não, a 28 a 39. Tá? A mensagem no número 28 e a mensagem no 39 para quinta-feira, que fosse constada em ata, tá? Essa convocação. Tá bom? Já votou as duas. Agora a mensagem, questão... Antes de me retirar, só queria também dizer que a matéria de 28 não estava no ofício. Nós fomos convocados para votar 3 matérias. Chegou aqui, tinha 4. E por ironia do destino, a 28 é um crédito de R$48 mil para a comunicação. De repente, esses 48 mil podia ajudar a manter o plano do servidor. Né? Vai para a comunicação. Então aí, tá aí, por ironia do destino. Não, a secretaria gastou quase 5 milhões de publicidade e estão aí cortando vereador. O plano de saúde. Então, obrigado aí, estou justificando minha saída. Bem, os vereadores estão saindo, estão se retirando, que também fique constado em ata, mas nós não poderemos votar a matéria referente ao plano de saúde do funcionário público municipal por falta de quórum, né? Algum vereador gostaria de fazer uso da explicação pessoal? Vereador Eliezer. Queria aproveitar aqui, senhor presidente, dizer que da nossa alegria, na última sexta-feira, dia 22, onde tivemos a convenção do PSC e dos partidos aliados, que confirmaram a candidatura dos vereadores aqui presentes e do nosso candidato... Só um minuto, vereador. Só um minuto. O vereador Bitó tem que se retirar. Gostaria que o senhor ocupasse a segunda secretaria e falasse aqui na segunda secretaria. Então, aqui na última sexta-feira, tivemos uma convenção muito pacífica, ordeira, onde todos os nossos pré-candidatos a vereadores foram confirmados candidatos, e o nosso candidato a prefeito, Fábio Kiffer, e o Adilson, confirmado a vice-prefeito. Então, com muita alegria, agradecer a todos os filiados dos 11 partidos aliados, aos companheiros Odino, Juninho, Bitó, que estiveram também presentes na reunião, e que temos certeza que na última sexta-feira nós marcamos um pontapé inicial para fazer um grande trabalho, uma campanha limpa, organizada, porque Casimiro de Abreu merece ter o nosso respeito e nossa consideração, e nós não podemos deixar todo o trabalho realizado nos últimos 8 anos serem descontinuado. Então, agradeço aí a população e todos que puderam estar presentes lá. Muito obrigado. Um abraço. Mais algum vereador? Vereador Juninho? Não tendo mais vereador nenhum para fazer uso da palavra, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.